Olá pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade, ao nosso curso de raciocínio lógico, beleza? E nós estamos falando sobre inferências lógicas, correto? Tivemos algumas questões de inferências, em que as proposições elas são formadas por conectivos lógicos e estamos o que, Josmar? Aplicando as tabelas verdades, Argumentos dedutivos, onde eu tenho a seguinte ordem. Eu saio de premissas que têm sentido geral para uma conclusão de sentido particular. Daí então o que? Eu saio de verdade para chegar em outra verdade. Beleza? Vamos fazer mais uma questãozinha aqui para treinar? Diz assim a questão 6. Considere como verdadeira a seguinte proposição, a seguinte hipótese. Joana mora em Guarapari ou Joana mora em Iconha. Então, concluir que a proposição Joana mora em Guarapari é verdadeira constitui um raciocínio lógico correto. Eu falar um raciocínio lógico correto, dá-se a entender o que também? Um argumento válido, Então, pensa comigo, Vamos simbolizar o seguinte, Fazer assim, Fala assim, Joana mora em Guarapari ou, Joana nasceu em Iconha. Beleza? Então, considerar essa proposição, essa hipótese, sendo o que, Josmar? Sendo verdadeira. Até mesmo que nós partimos, Nós partimos de proposições verdadeiras, certo? De hipóteses verdadeiras, de premissas verdadeiras. Então, aí fala assim, partindo dessa proposição verdadeira, então conclui que a proposição Joana mora em Guarapari, Então conclui que a proposição Joana mora em Guarapari é verdadeira. Então, ele está dizendo que isso aqui é verdadeiro. Constitui um raciocínio lógico correto? Bem, Josimar, pensa comigo uma coisa. Na tabela ou, no conectivo de junção, na disjunção, para ser verdade, para ter uma resposta verdadeira, nós temos o seguinte, nós podemos ter as seguintes possibilidades. Verdade ou verdade da verdade, verdade ou falso da verdade, e até mesmo falso ou verdade da verdade. Então eu posso inferir o seguinte, eu posso concluir o seguinte, Joana mora em Guarapari, Josmar, pode ser uma proposição verdadeira? Pode, que continua sendo verdade essa proposição composta. Porém, eu posso ter essa proposição sendo o quê? Opa, ela também pode ser uma mentira. Beleza? Então, concluir isso sendo verdade não constitui um raciocínio lógico correto. Fazer um pouquinho assim diferente. Olha só, eu posso pensar assim, Eu saio da premissa P1. Quem é a premissa P1? Joana mora em Guarapari ou Joana nasceu em Iconha. Então eu posso conclusão, que Joana mora em Guarapari é verdadeira. Bem, a verdade é o seguinte, eu posso pensar assim, partindo de P1 como sendo verdade, Josmar, essa conclusão aqui, Joana mora em Guarapari pode ser falso e Joana nasceu em Iconha pode ser verdadeiro. Então, eu posso inferir que Joana mora em Guarapari também pode ser falso, como também pode ser verdadeiro. Então, eu tenho uma conclusão que pode ser tanto verdade quanto mentira, porque lá em cima também pode ser verdadeiro, porque verdade ou verdade da verdade, falso ou verdade também da verdade. Então, Josmar, não constitui um raciocínio... Opa, espera um pouquinho. Um pouquinho. Aqui. Então, ou seja, não constitui, não é válido. Ou seja, isso eu posso considerar como se fosse um argumento? Pode sim. Por quê? Porque um argumento pode ter tanto uma premissa como várias premissas também. Então, se falar em argumento, eu falo que o argumento não é válido.
Se falar em raciocínio, eu falo que o raciocínio também não é correto. Beleza? Então esse item 6, vamos voltar lá rapidinho. O item 6 está errado. Porque constitui um raciocínio lógico correto. Não constitui. Beleza? Porque aquela conclusão, ela pode ser tanto falso quanto verdadeira. Então o item 6 está errado. Beleza, gente? Então aqui, ó, correto? Posso pensar como se fosse aqui um argumento, sem nenhum problema. O argumento não é válido, o raciocínio não é correto. Item 7 diz o seguinte: se a proposição a cidade de Vitória não fica em uma ilha e no estado do Espírito Santo são produzidas orquídeas, né? Então, se essa proposição for considerada verdadeira por hipótese, então nós temos a nossa hipótese, né? Então a proposição a cidade de Vitória não fica em uma ilha tem que ser considerada verdadeira, isto é, o raciocínio lógico formado por essas duas proposições é correto. Ou seja, eu tenho uma premissa e eu tenho uma conclusão, né? Ele está dizendo que a verdade da premissa garante a verdade da conclusão. Por isso que ele falou o seguinte: o raciocínio lógico formado aí é correto, né? Cadê a premissa, Josmar? A premissa está aqui, ó. A cidade de Vitória não fica em uma ilha e... olha o conectivo. E... no estado do Espírito Santo são produzidas orquídeas. Uma coisa e a outra. Se for considerada verdadeira por hipótese, então a proposição, como fosse a nossa conclusão, a cidade de Vitória não fica em uma ilha. Vamos verificar. Vamos lá. Premissa, né? Nossa hipótese. A cidade de Vitória não fica em uma ilha. Vitória, ilha, não fica. E no estado do Espírito Santo são produzidas orquídeas. Espírito Santo, orquídeas. Josimar, por hipótese, temos que essa proposição ela é verdadeira. E eu não posso esquecer aqui, ó, que aqui nós temos um e, uma conjunção. Então, o que nós podemos concluir, né? Conclusão. Ele fala assim: a cidade de Vitória não fica em uma ilha. Vitória não ilha. Então, olha só. Será, Josimar, que a verdade da premissa, a verdade dessa proposição composta, ela vai garantir a verdade da conclusão? Vamos verificar? Nós temos uma conjunção. E na conjunção, Josimar, nós temos o seguinte: a conjunção no E, para ser verdadeiro, só se ambos, ó, tabelinha verdade, só se ambos forem verdadeiros. No E, então aqui tem que ser verdade obrigatoriamente, e aqui tem que ser verdade obrigatoriamente. E eu percebo, ó, que a cidade de Vitória não fica em uma ilha, é verdade, e na conclusão tem isso aqui também, ó, verdade. Opa! Então eu posso pensar o seguinte: a verdade da premissa garantiu a verdade da conclusão. Aí tudo bem, né? Então o raciocínio formado por essas duas proposições, que tudo é proposição, é correto. Então nesse caso aí, o item está certíssimo. Beleza? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá, mais uma questãozinha aí, questão 8. Fala assim: há 3 suspeitos de um crime.
o cozinheiro, a governanta e o mordomo. Sabe-se que o crime foi efetivamente cometido por um ou por mais de um deles. Por um ou por mais de um deles. Já que podem ter agido individualmente ou não. Sabe-se que, aí meu primeiro pensamento, né? Primeira proposição. Se o cozinheiro é inocente, então a governanta é culpada. 2. Ou o mordomo é culpado, ou a governanta é culpada. Mas não os dois. Opa, lembra do ou? Que pode acontecer isso, gente? Faça uma coisa ou a outra, mas não as duas. Dando ênfase que é o ou. E a terceira premissa, o mordomo não é inocente. Logo, observação, Josimar, né? Observação. Esse termo, logo, assim, portanto e então. Esses termos assim, gente, logo, assim, portanto, então, o que eles fazem? Eles anunciam uma conclusão, beleza? Eles anunciam uma conclusão. Então, se você percebe uma questão, não sei o que, não sei o que, logo, assim, portanto, então, esses termos anunciam uma conclusão. É por isso, Josimar, que é uma questão de inferência lógica. O que é inferir? Inferir é concluir, né? O conceito de inferência é a operação mental pela qual extraímos uma nova proposição, denominada conclusão, de proposições já conhecidas, denominadas premissas. Então, Josmar, é uma questão de inferência lógica, né? Onde eu vou ter, 3 premissas, em que a primeira eu percebo, se, então, conectivo condicional. Na segunda nós temos uma disjunção exclusiva, o ou. E a terceira nós temos uma proposição simples, né? Então, partindo dessas premissas, o que nós podemos concluir? Quem são os culpados, né? Vamos lá então. Vamos fazer aqui a 8. Três premissas. Falar assim a primeira. Se o cozinheiro é inocente, então a governanta é culpada. Governanta é culpada. P2. Ou o mordomo é culpado, ou, né, ou a governanta é culpada. Mas não os dois. Esse mas não os dois só está dando ênfase que é um ou. P3. O mordomo não é inocente. Então, quem não é inocente só pode ser o quê? Culpado. Beleza? Aí, queremos encontrar a nossa conclusão. Beleza? Então, eu vou partir de proposições verdadeiras para chegar numa conclusão também verdadeira. Então, olha só. Se nós temos aqui uma proposição simples, no caso, né, P3, vou começar por ela, porque, o mordomo é culpado, né? Porque fala que ele não é inocente lá. Então, quem não é inocente só pode ser o quê? Culpado. Se isso é verdadeiro, então, Josmar, posso pensar o seguinte. Aqui vai continuar sendo o quê em P2? Verdadeiro. Porque se isso aqui é verdadeiro, esse também será verdadeiro. Quem é o operador que está aqui? O ou. E quando é que o ou é verdadeiro, Josmar? Quando são valores o quê? Diferentes. Então, se ali é verdadeiro, que vai ser falso. Aí vamos lá, continuando. A governanta é culpada. Falso. Lá em cima eu tenho o quê? A governanta é culpada. Falso também. Na condicional, para ser verdadeiro, não pode ser falso aqui. Não pode ser verdadeiro, senão dá Vera Fischer. Então você coloca falso aqui também. Beleza. Já valorei meus pensamentos, né? Já valorei as proposições simples.
O que eu vou fazer aqui agora? Achar a resposta. Então, ó, letra A. Fala bem assim a letra A. A governanta e o mordomo são culpados. A governanta é culpada? Falso. E o mordomo? Mordomo é. Mas falso e verdade dá? Falso. Por causa de quem? Da tabela E. Letra B. Fala bem assim a letra B. O cozinheiro e o mordomo são os culpados. O cozinheiro e o mordomo são os culpados. Lá em cima eu tenho que o cozinheiro inocente é falso. Se ele inocente é falso, é porque ele é o quê? É porque ele é culpado. Então, o cozinheiro é culpado. E o mordomo também. Sim, ó, vem aqui na P3. O mordomo é culpado. Verdade, verdade. Dá verdade. Então, resposta letra B. Belezinha? Resposta letra B. Ótimo, ótimo. Continuando, vamos lá, fazer mais inferências e argumentos. Vamos lá. Diz assim: em um argumento, as seguintes premissas são verdadeiras, né? São verdadeiras as seguintes premissas. Se o Brasil vencer o jogo, então a França não se classifica. Então nós temos aqui, ó, né, as premissas, né? Então nós temos o conectivo condicional. Se o Brasil vencer o jogo, então a França, temos o sim, então, a França não se classifica. Depois, se a França não se classificar, então, outra condicional, a Itália se classifica. Se, então, de novo, se a Itália se classificar, então a Polônia não se classifica. Por último, a Polônia se classifica. Então, posso falar que eu tenho aqui P1, certo? Tenho P2, P3 e P4. Beleza? E vamos partir que todas elas são, que, Josmar? Verdadeiras por hipótese. Não é isso? Todas verdadeiras. Então, olha só. A Polônia se classificou. Isso é o quê? Verdadeiro. Então, a Polônia não se classifica, né? A negação. Então, só pode ser falso. Mas nós temos uma condicional. Numa condicional, se o consequente é falso, o antecedente também tem que ser o quê? A Itália se classificar tem que ser falso também. Questão da Vera Fischer. Então aqui, ó, falso. A Itália se classificar é falso. Então em P2, a Itália se classifica continua sendo falso. Então coloca falso lá. De novo, uma condicional. Se o consequente é falso, o antecedente também será falso. Beleza? Então a França não se classificar é falso, em P2. Vamos lá em P1. Lá em P1, a França não se classifica. Também continua sendo falso, está falando a mesma coisa. Então, falso. De novo na condicional, se o consequente é falso, o antecedente também será falso. Beleza? Aí nós já valoramos os pensamentos, valoramos as proposições. Vamos fazer o que agora? Procurar a resposta. Nós vamos pegar esses valores, o que nós temos lá, e vamos valorar também o que, Josmar? As opções. Lembrando que, não pode esquecer, Josmar, eu tenho que levar em conta que até as próprias opções nós temos quantificador, ou nós temos conectivos lógicos, com certeza. Beleza? Então, ó, letra A, por exemplo, ó, a Itália e a França se classificaram. Então, a Itália e a França. Tem dois pensamentos. Letra B.
A Itália se classificou e o Brasil não venceu o jogo. Letra C. A França se classificou ou, tá vendo aí, ó? Como já falamos anteriormente, cada opção nós temos um operador lógico e nós temos que realizar essas operações. Letra D. A França se classificou e o Brasil venceu o jogo. Letra E. A França se classificou se somente se, olha, bicondicional. Muitas pessoas nem observam isso. O que elas fazem? Elas pegam, se tudo é verdade, elas vão e marcam. Não, eu posso ter uma opção, Josmar, como já vimos anteriormente, que eu posso ter duas proposições falsas, dependendo do operador lógico, ela pode se transformar o quê? Numa proposição verdadeira. Beleza, então, vamos lá então. Letra A. A Itália e a França se classificaram. A Itália se classificou de acordo com o que nós fizemos, né? Temos o que lá? A Itália se classifica, é falso. Então aqui vai ser falso. Falso, né? De acordo com as nossas proposições lá. Falso e nem preciso analisar a próxima proposição. Por que, Osmar? Porque no conectivo de conjunção, falso e qualquer coisa vai dar falso. Letra A não pode ser. Letra B. Vamos lá. Letra B. Nós temos um E novamente. Perfeito? A Itália se classificou. A Itália se classifica, né? Nós temos nas proposições que vai ser falso. Então, falso, né? A Itália se classifica. Isso é falso, Josmar. Então, se é falso, falso e qualquer coisa novamente vai dar falso. Nem precisa saber disso aqui, ó, da segunda. Ótimo. Letra C. Opa, a letra C é uma disjunção, tá vendo aí, gente? É um ou. E no ou para ser verdade, basta uma verdade. Então, vamos ficar espertinho aqui. Vamos lá de novo. Vou colocar a situação de igual aqui no final. A França se classificou. A França se classificou é verdade. Porque, ó, a França se classificou, né, ó, a França não se classifica é falso, lá em P1. A França não se classifica é falso, logo a França se classifica. Verdadeiro. Ou temos o quê? O Brasil venceu o jogo. O Brasil venceu o jogo. O Brasil venceu o jogo. O que nós temos lá? Nós temos que é falso. Beleza. O Brasil venceu o jogo. É falso. Só que temos o seguinte. Olha que interessante na letra C. Nós temos... Vou colocar a marca texto verde aqui para te ajudar. Ó. A França se classificou verdadeiro. O Brasil venceu o jogo falso. Mas, Josimar, quem é que está aqui no meio? Ah, é um ou, ó. Então, se é o ou que nós temos, verdade ou falso vai dar verdade. Então, já é a letra C. Vamos continuar. Letra D. Letra D. A letra D fala o seguinte. A França se classificou verdadeiro. O Brasil venceu o jogo falso, mas observa que nós temos uma conjunção, nós temos um E. E no E, Josmar, se tiver um falso, já era, né? Aprendemos já isso aí, tabela verdade do E. Verdade e falso dá falso. Letra E. A França se classificou verdadeiro. E o Brasil também, né? O Brasil, somente se o Brasil venceu. Tá faltando aqui rapidinho, vou até colocar aqui pra gente. Caneta preta, tá faltando um pedacinho. O Brasil venceu, tá bom? Ficou faltando. O Brasil venceu. Caneta vermelha. O Brasil venceu? Não, o Brasil não venceu. Não é isso? Falso. Mas no se somente se, se eu tenho verdadeiro com falso, vai ser falso. Perfeito. Então, podemos inferir que a nossa resposta é a letra C. Ok. Vamos para a próxima questão. Considere as proposições. Outra questãozinha, né? P1, P2, P3 e P4 apresentados a seguir. P1.
Se as ações de um empresário contribuírem para a manutenção de certos empregos da estrutura social, então o empresário merece receber a gratidão da sociedade. Então, P1, nós temos um sim então. P2. Se o empresário tem atuação antieconômica ou antiética, então ocorre o escândalo no mundo empresarial. P1, P2, agora P3. Se ocorre um escândalo no mundo empresarial, né? Dá a entender que tem um então aqui, ó. Então, as ações do empresário contribuíram para a manutenção de certos empregos da estrutura social. Então, sim, então. E P4, a última proposição, é P4. Se o empresário tem atuação antieconômica ou outro conectivo, antiética, então ele merece receber a gratidão da sociedade. Então, nós temos P1, P2, P3 e P4. Aí fala assim embaixo, tendo como referência essas proposições, julga os itens seguintes. Beleza. Olha só, o argumento que tem como premissas as proposições P1, P2 e P3 e como conclusão a proposição P4 é válido. Então, ele vai ter que fazer o seguinte aqui, ó. Quem é P1, né? Quem é P2, P3 e P4. P1 é uma condicional. Ó. Se as ações do empresário contribuírem para a manutenção de certos empregos da estrutura social, então, se as ações do empresário contribuírem, tá bom? Vou colocar só isso assim, ó. A e C. Se as ações do empresário contribuírem, então, tal empresário merece receber gratidão da sociedade. Então, o empresário recebe gratidão da sociedade. Então, se as ações do empresário contribuem, então esse empresário recebe gratidão da sociedade. P1. P2. Se o empresário tem atuação antieconômica ou antiética, então se tem atuação antieconômica ou antiética, colocar assim, ó, ficar melhor. Antieconômica, né? Antieconômica ou antiética, econômica ou antiética, então ocorre um escândalo no mundo empresarial. Escândalo. P3. Se ocorre um escândalo no mundo empresarial, então se ocorre um escândalo, então as ações do empresário contribuíram para a manutenção de certos empregos na estrutura social. Então as ações do empresário contribuíram. Beleza? Então temos aí as premissas P1, P2, P3 e a premissa 4, que é a nossa conclusão. Se o empresário tem atuação antieconômica ou antiética, então, antieconômica ou antiética, então, ele merece receber gratidão da sociedade. O empresário recebe gratidão da sociedade. Beleza? Bem, Josimar, para eu verificar se o argumento é válido, né? O que nós já aprendemos aqui, Josimar? Quando é que o argumento vai ser válido? Quando a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Mas você consegue perceber que P1, proposição composta, P2, proposição composta, P3, proposição composta e P4, proposição composta. Josimar, qual é a dica, né? Essa prova foi em 2014, agora, recentemente. Prova boa, nível superior. Tribunal de Contas. Josimar, qual é a ideia? Esse aqui foi CESP.
Eu quero que você perceba o seguinte, se você fizer do jeito convencional, para ver onde é que vai chegar, só tem proposições compostas. Você vai ficar testando demais, vai ficar testando muito. Então, quando for, vamos fazer várias ainda, só a primeira é essa. Quando for uma questão de assertiva, certo ou errado, qual é a dica que eu vou dar para você? Você vai tentar mostrar o contrário. Porque muitas vezes mostrar que o argumento é válido é que nem tautologia. Lembra de tautologia? Ah, é tautologia. Eu vou tentar mostrar que não é tautologia. Porque mostrar que é tautologia muitas vezes demora mais do que mostrar que não é. E aqui é a mesma coisa. Nesses últimos concursos todos do CESP, questões de assertivo de outras bancas também. Josmar, essas provinhas de assertiva, certo ou errado, a melhor saída é você tentar mostrar o contrário. Se ele fala que o argumento é válido, eu vou tentar mostrar que ele é inválido. Porque ser válido é sair de verdades e chegar em uma verdade. E o que é ser inválido, Josmar? Eu vou tentar mostrar o contrário, que vai ser o quê? Eu saio de verdades e tento chegar em uma mentira. Fica mais fácil. Quer ver? Olha só. Vou tentar mostrar que o argumento é inválido. Estou tentando mostrar contra o item. Então, eu vou sair de verdade, verdade, verdade e mentira. Estou tentando mostrar o contrário. Aí, olha só, quem está aqui? O cientão. E quando é que o cientão, Josmar, é falso? Vera Fischer. Não é isso? Aí, olha só. Essa proposição aqui, ela é o quê? Ela é verdadeira. E ela está aqui de novo, ó, todinha aqui. Então, ela vai ser o quê, Josmar? Ela vai ser verdadeiro. No cientão, se isso é verdade, que vai ser o que também? Verdade. Se isso é verdade, aqui embaixo em P3, também será verdadeiro. Se, como é que fala aqui? O S é o que mesmo? P3, escândalo, né? Escândalo no mundo empresarial, escândalo. Se escândalo é verdadeiro, então aqui de novo, ó, nesse cientão, só pode ser verdadeiro. Então, as ações, né, do empresário contribuem para a manutenção de certos empregos. Então, se é verdade, lá em cima, a CE também vai ser verdade. Na condicional, vai ser verdade. Mas observe o que aconteceu, Josmar. Observe o que aconteceu quando eu tentei mostrar contra o item. Quando eu tentei ir contra o item, olha o que aconteceu. Essa proposição aqui, ela ficou sendo o quê? Falsa. Mas ela lá em cima, Josimar, ficou sendo o que depois? Verdadeira. Ou seja, uma mesma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Não pode. Ou seja, eu tentei mostrar o contrário, eu tentei mostrar que o argumento era inválido e deu problema. Então, aquilo que não é inválido só pode ser válido. E o item está certo. Beleza? Essa aqui só foi a primeira de várias que eu irei fazer com vocês. Se você fizer do jeito convencional, você vai demorar demais. Porque você vai colocar V, aí vai ficar testando? Não quero assim. Eu quero desse jeito. É assim que se passa no concurso. É dessa maneira que você vai ganhar tempo, né? De acordo com o seu concorrente lá. Ó. Deixa ele fazer o que ele quiser. Nós iremos mostrar o contrário. Se fala que é válido, eu tento mostrar que é inválido. Se mostra que é tautologia, tento mostrar o contrário. Belezinha? Daqui a pouco eu continuo no próximo bloco. Até daqui a pouco.